Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Não ouvi, pessoal, tudo bem com vocês? Então tá bom. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Lima. Sou cristão e sou mágico. Verdade? Não parece? Querido, não parece mágico? Parece? É porque eu sou gordinho, às vezes as pessoas não acreditam que eu sou mágico. É verdade, mas eu tô acostumado com isso. Ninguém respeita mágico gordo, tem algum tempo já. Só porque a gente não levita. Não é verdade, é uma maldade com o mágico, né? Mas olha só, eu tenho algo para mostrar para vocês nessa noite. Alguém aqui não gosta de mágica? Você não gosta? Não? Você gosta. Então tá bom. Que bom. A primeira mágica, ela é bem simples. Nós vamos usar um quadrado branco com uma bolinha azul pintada ao centro. Todo mundo vê? Uma bolinha azul. Do outro lado, 2. Do outro, 3. E do outro, 4. Deu para entender? Não? Eu começo de novo. Então é 1, 2, 3, 4. Simples assim. Não entendi. Tem alguém aqui na frente dizendo, eu sei como faz. Alguém sabe? Pode falar, cara. Pode dizer, dá seu palpite. Não faz ideia. Normalmente as pessoas dizem, Rafael, tem uma bolinha na sua mão, mas não tem. Não é verdade, pessoal? Nem nessa, nem nessa. Eita. Foi pego de surpresa. Descobrir o segredo, né? Então eu vou ensinar essa mágica. Quem nunca quis aprender uma mágica, não é verdade? De um lado, quando eu digo que eu tenho uma, na verdade eu tenho 2. Quando eu digo que eu tenho 3, eu continuo tendo 2. Fácil agora, não é? Quando eu digo que eu tenho 2, eu tenho 3. Quando eu digo que eu tenho 4, eu tenho... Isso mesmo. Mas aí que tá. Eu sou mágico e eu tiro de um mundo invisível. E quando eu digo que é 3, é 3. É verdade. Quando eu digo pra vocês que é 4, é 4. Ou 5, quem sabe, 6. É mais ou menos assim que a mágica acontece no dia a dia na vida de um mágico. Eu sempre ando com algo bem especial. Vazio. Porque aí eu posso buscar fazer as coisas aparecendo. Viu isso, cara? Nossa, não é? É um estralo de dedo. E vai aparecendo. Mais um. E mais um. E assim, de um mundo mágico, as coisas surgem. É desse jeito que funciona. Mas o pior de tudo é quando o mágico precisa de alguma coisa extra e ele nunca encontra. Criançada, que cor é essa? Essa aqui? Esta? Esta? E essa? Normalmente eu ando meio prevenido. A gente não sabe o que pode acontecer. Pode chover na hora de ir embora, não é assim? Dessa forma eu tenho proteção. Dá um pouquinho de raiva, não dá? Eu sei. É mais ou menos isso que acontece. Obrigado. Eu tenho aqui uma corda. E é algo bem especial porque é uma corda. Não é? Mas eu sou um mágico meio desastrado. Eu tento sempre encontrar mais ou menos o meio dessa corda para fazer a mágica dar certo. E dessa vez vai dar, vai ficar no meio certinho. Não deu. Deixa eu ver se eu consigo acertar por aqui.
Deveria ter dado certo. Era meia lua para trás, X, Y, não. Era... Deixa eu começar de novo, pode ser? Agora sim, mais ou menos no meio. No meio. Ainda não tá. Tá um pouquinho de raiva, né? Deixa eu tentar fazer outra coisa que eu sempre faço com a corda. Mas eu não tô lembrando o que é. Quero fazer mais simples. Eu acho que eu consigo. Mais ou menos no meio. Mais ou menos no meio. Aí eu acho que agora deve dar certo. Aí agora sim, no meio. Semana passada deu certo, que eu ia fazer isso hoje. Aqui. Agora eu consigo. Eu não consegui nenhuma vez hoje deixar essa corda inteira intacta, na verdade. Mas agora dá certo. Tcharam! Inteira de novo. Tcharam! Bom, tudo bem, eu vou embora, mas eu levo esse nó comigo. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado, Rafael. Mais uma salva de palmas para o Rafael. Obrigadão, viu? Bem-vindos à Capela da Graça. Isso é uma igreja, sim. E a gente usa todos os recursos possíveis de comunicação para falar com vocês, para que a mensagem que a gente esteja trazendo para vocês fale ao coração de vocês. O Rafael é um ilusionista, trabalha com coisas invisíveis, nós estamos falando de mundo invisível, e quem sabe você tenha feito um paralelo com isso. Quem sabe não fez, mas tudo bem. Foi para isso que a gente chamou o Rafael aqui nessa abertura do culto. Ok, estamos no último capítulo da nossa série. E, obviamente, se você não percebeu até hoje, nós estamos falando do mundo espiritual, fazendo um paralelo com o mundo invisível. E o mundo espiritual tem o mundo espiritual do bem, o mundo espiritual de Deus e o mundo espiritual do mal. E nós estamos focando nas táticas do mundo espiritual, do mundo invisível, do inimigo, que muitas vezes, mesmo que a gente não veja, não enxergue, porque ele é invisível, essas táticas, essas distorções nos levam a pecar, a sofrer, a adoecer, a ficar endividado, a quebrar os relacionamentos e às vezes até a morte. O próprio Jesus fala que a agenda do inimigo é roubar, matar e destruir. Então, o nosso inimigo, ele acorda de manhã, ele pega a agenda dele, o que eu tenho para fazer hoje? Roubar, matar e destruir. Todo dia. Por isso que uma série como essa é importante, por mais que ela seja difícil às vezes, mas ela é muito importante para que a gente fique alerta, que a gente saiba como reagir, como responder e como cuidar dos nossos corações, dos nossos familiares, em relação a esse risco que nós corremos todos os dias. Bom, o assunto de hoje, que nós vamos encerrar essa série, é autoridade. Princípio da autoridade. É um assunto um pouquinho difícil também, mas eu creio que vai ser possível todo mundo entender e tirar bastante proveito do que a palavra vai nos ensinar nessa noite. Autoridade, a própria palavra já tem alguns significados. Autoridade, autoria, autorizar, né? E se você olhar no dicionário, o outro lado de autoridade é um poder atribuído. Você atribui poder a alguma autoridade também. Bom, o contraponto de autoridade é rebeldia, rebelião, rebeldia. E isso a gente entende bem, porque a gente já começa, quando é adolescente, a exercer a rebeldia com mais precisão. Porque assim, desde criancinha, né?
Até meu filhinho de 2 anos, às vezes ele não quer, não quero isso, não sei o que, já uma atitude meio rebelde. Mas ainda é um inocente. Mas aí quando chega na adolescência, parece que é meio de propósito, né? O bacana é ser rebelde. Então, se o pai quer preto, o filho quer branco. Se fala para chegar às 10, quer chegar às 11. Nunca as ideias estão juntas assim. E é próprio de todos nós. Você chega na adolescência, você acha que, olha só, quando a gente chega na adolescência, você acha que rebeldia é igual a liberdade. É isso que nós pensamos. Você dá uma sensação de liberdade você poder contrariar, você ser rebelde. Te dá uma sensação de liberdade. Puxa vida, sou independente, sou dono das minhas ideias, do meu nariz. Então, quando eu me rebelo contra a primeira autoridade que Deus colocou, que é os pais, eu me sinto livre, porque eu estou me rebelando. Então, quer dizer, a minha opinião é a que prevalece. Bom, mas aí você cresce um pouquinho e você descobre uma coisa importante. No lugar onde você vai encontrar mais pessoas rebeldes, é o lugar onde tem menos liberdade. Onde que tem as pessoas rebeldes realmente? Na cadeia, na verdade. Você descobre isso, que os melhores em rebeldia estão presos, estão sem liberdade. Aí você começa a pensar, peraí, acho que não é bem assim. Eu não posso me rebelar o tempo inteiro, porque senão eu vou acabar preso, multado, e tendo a minha liberdade cerceada, vou acabar preso, etc. Então você descobre isso. Mas aí, nós somos tão inteligentes e espertos, que aí nós desenvolvemos, quando nós crescemos mais ainda, nós nos tornamos adultos e maduros, entre aspas, nós desenvolvemos uma forma interessante de rebeldia, talvez você se identifique com o que eu vou falar. Nossa rebeldia, quando adultos, é a seguinte: se eu concordar com a regra, eu cumpro. Se eu não concordar, eu não cumpro. É mais ou menos isso que o adulto maduro começa a fazer. Ele olha para a regra, para aquela lei ou para aquela coisa e fala assim, bom, se eu concordar com isso, eu vou cumprir. Mas se eu não achar conveniente, se eu não concordar, eu não vou cumprir. Isso também é rebeldia. Então o que acontece? Você olha para aquela estrada bonitinha, asfaltadinha, aí tem uma placa lá falando que o máximo de velocidade é 100 km. Mas você fala assim, não, peraí, 100 km, pista dupla, ainda mais acostamento, isso aqui é um asfalto novinho, acho que eu vou andar 130 sem o menor problema. E você anda 130 e chega em casa à noite, você nem pede perdão para Deus, porque para você, como você concluiu que aquilo ali não combinava com você, não era do seu jeito, você não concordou com aquela regra, então você achou, não, essa aqui eu posso descumprir porque eu não concordo. É isso que a gente começa a fazer quando a gente cresce. É mais ou menos assim, se eu concordar com a regra, eu obedeço. Se eu não concordar com a regra, eu não obedeço. Você tem um comércio, e aí você olha para a situação do país, para a corrupção e etc. Você fala assim, puxa vida, estão querendo que eu dou nota fiscal das coisas que eu vendo. Mas olhando por aí, está cheio de gente enganando, está cheio de político corrupto, etc, etc, etc. Então eu vou fazer papel de bobo se eu der nota fiscal. Então eu vou fazer do meu jeito e pronto. Está vendo? De novo, você avaliou a regra e falou assim, essa regra eu não concordo, então eu não vou cumprir. Você pega um líder seu, do seu trabalho, ou do ministério da igreja, né? Aquele cara está me falando isso, mas o cara tem menos experiência que eu, é mais novo do que eu. Eu já tenho 20 anos de igreja, o cara chegou agora. Quem é ele para falar isso para mim? Então, com isso que ele está falando, eu não concordo. Na igreja, às vezes, tem um agravante. Se não concorda, sai falando mal ainda. Não é só na igreja, em qualquer ambiente onde tem gente. No trabalho, a mesma coisa. Você tem um chefe lá, se você concorda com o seu chefe, você cumpre. Se você discorda, e se aquilo não for te trazer consequências, você não cumpre. Você desvia. Você se rebela contra aquela autoridade. Mas tem uma forma de autoridade que todos nós gostamos muito e aprovamos e concordamos, que é quando nós estamos no poder. Quando nós temos autoridade sobre um grupo de pessoas. Aí você acha que sim, toda a regra precisa ser cumprida. Nessa hora,
você concorda com todas as regras. Se você é chefe numa repartição, num banco, seja onde for, você fala, não, se o manual fala para fazer isso, todo mundo tem que fazer isso. Aí, se o seu empregado não faz aquilo, você desce a mão, fala um monte de coisa, porque ele não está cumprindo o que está ali no manual. Aí todo mundo tem que cumprir. Quando você está em posição de autoridade, você exige que as pessoas cumpram a regra. E isso serve para tudo, até para a sua vida cotidiana. Você gostaria que todo mundo, todos os seus vizinhos aqui da igreja, todos os seus vizinhos de bairro, seus amigos, todo mundo cumprisse as leis rigorosamente. Você gostaria que isso acontecesse, porque sua vida seria mais fácil se todo mundo parasse no sinal vermelho, se ninguém cruzasse preferencial, se todo mundo usasse cinto de segurança, se todo mundo pagasse seus impostos, se todos os outros cumprissem as regras, você seria mais feliz. Percebe? Como a gente é esperto, entre aspas, assim, a gente vai achando recursos para justificar a nossa rebeldia. Bom, aí vamos entrar em outros assuntinhos. Por exemplo, cinto de segurança. Se você concorda que cinto de segurança é uma coisa importante, você usa. Se você não concorda, você não usa. Sexualidade, que eu falei semana passada aqui, a mensagem inteira sobre sexualidade. O que eu preveni no começo da mensagem? Falei assim, principalmente os adolescentes vão ouvir a mensagem e vão falar assim, puxa, que mensagem bacana, é verdade, isso é verdade, mas isso não se aplica a mim, porque no meu caso, eu estou apaixonado pelo meu namorado. E eu sei que o meu namorado é o homem da minha vida, eu vou me casar com ele, vou ter filhos, e eu achei a pessoa, aquela cara metade, é o meu namorado, mesmo que eles tenham 16 aninhos, mas eles já têm a certeza de que estão com a pessoa certa para o resto da vida. Então, aquela regra de sexo só depois do casamento não se aplica exatamente a eles. Pode se aplicar aos outros, pode se aplicar à irmã do menino, mas não se aplica a ele, porque afinal de contas ele está apaixonado. Então, assim, ele olha para a regra, e aquela regra ele não concorda no caso dele, então ele não aplica. É assim que a gente age muitas vezes. Outra regrinha que a gente ouve o tempo todo aí, se beber, não dirija. Tá bom, eu até já falei disso, eu até acho melhor não beber, nem para não dirigir, mas tudo bem. Se beber, não dirija. Aí o que os jovens que a gente encontra aí às vezes à noite estão fazendo? Eles falam, bom, tá certo, se beber não dirige, porque tem muita gente que bebe e perde o controle, mas eu não. Eu sou forte. Eu posso tomar 5, 6 cervejas, que eu não vou ficar bem, eu posso dirigir tranquilamente. Então essa regra não se aplica a mim, se aplica aos meus amigos, aos demais, mas não se aplica a mim. E aí você vai de regra em regra, você vai olhando para a regra e você faz aquelas que você concorda. E no Brasil tem uma coisa curiosíssima, eu não sei se tem em algum outro lugar do mundo, mas no Brasil tem lei que não pega, vocês já viram isso? Ah, aquela lei não pegou. Como que uma lei não pegou? Vocês já ouviram isso, né? Se eu não me engano, a lei de trânsito, por exemplo, parece que quando fizeram o código novo não podia ter mais lombada, mas está cheio de lombada na cidade inteira. Ah, não pegou. Como não pegou, né? Uma coisa que a gente não consegue entender. Mas é uma característica ainda talvez maior do povo brasileiro isso. Você olha para a regra e você quer cumprir só aquela que te convém. A que não te convém, você não cumpre. Bom, se o assunto fosse só esse, cinto de segurança, se beber não dirija, etc., se o assunto fosse só relacionado com isso, talvez a gente não fizesse uma mensagem só para falar disso, porque, afinal de contas, tem polícia, tem fiscalização, tem tudo para controlar a rebeldia das pessoas. No entanto, esse assunto de rebeldia é muito mais profundo e muito mais importante do que vocês podem imaginar. Porque envolve Deus em algumas escolhas que você faz. Às vezes, você está se rebelando contra Deus e não está sabendo. Porque não parece, é isso que nós vamos tentar descobrir. Porque quando você abre a Bíblia, você descobre uma coisa muito, muito, muito importante. Você descobre que o mundo invisível, o mundo espiritual, fala o seguinte para você. O importante é você saber qual é a regra. É isso que o mundo espiritual fala para você. O importante é você saber qual é a regra. Porque aí, se você concordar, você cumpre. Se você não concordar, você não cumpre. A Bíblia fala outra coisa para você. A Bíblia fala assim, o importante é quem fez a regra. Quem fez a regra é mais importante do que a regra. E autoridade
e rebeldia tem a ver com quem fez a regra e não com a regra. Percebe? Então o mundo espiritual quer que você olhe para as regras. Ah, tem essa regra que eu preciso obedecer, mas essa eu não concordo, essa eu concordo, você olha para a regra. A Bíblia fala que você não é para as regras que você olha, é para quem é o autor da regra, quem fez aquela regra. É ali que você obedece, e não a regra individual. A regra é uma consequência. Esse é o conflito entre o mundo espiritual da luz e o das trevas, que nós vamos tentar desvendar hoje para vocês. Então, se você trouxe a sua Bíblia, eu queria que você abrisse lá, a gente vai continuar no livro de Romanos. Eu falei que é um livro complicadinho, mas eu acho que hoje vai dar para a gente entender bem o que Paulo está falando aqui, o apóstolo Paulo. Quando Paulo escreveu esse texto que nós vamos ler aqui, o imperador de Roma era um sujeito chamado Nero. Talvez vocês já tenham ouvido falar. O Nero era um cara muito bonzinho, que não tinha inimigos, porque ele matava todos os inimigos dele. Então ele não tinha inimigos. Inclusive, ele mandou matar a própria mãe, porque ela se rebelou contra ele numa coisa lá. Então era esse o imperador, o governante de Roma, quando Paulo escreveu essas palavras. Se o livro é de Romanos, é porque Paulo está escrevendo para os cristãos na cidade de Roma. E se você fosse cristão em Roma, nessa época que Paulo escreveu, a situação sua seria ainda mais complicada, porque Nero gostava de espetar uma estaca nos cristãos em praça pública, ou ele se divertia colocando uma disputa bastante justa entre leões famintos e cristãos, numa arena, né? Então ele colocava lá um monte de cristãos e soltava os leões famintos para ver quem que ia ganhar aquela briga. Era um cara muito divertido. Então, nesse contexto, Paulo escreve essas coisas que nós vamos ler. Talvez você nunca tenha tido uma autoridade sobre você tão ruim, tão complicada quanto Nero. Nem na igreja, nem no seu trabalho, nem na prefeitura, nem no estado. Talvez você nunca tenha tido uma autoridade sobre você com esse perfil terrível de Nero. E nesse contexto, Paulo escreve essas palavras lá em Romanos, capítulo 13. Versículo 1, ele fala assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Eu imagino que quando Paulo escreveu isso e os romanos leram isso pela primeira vez, os cristãos romanos falaram: não, Paulo, peraí, eu acho que você precisa passar mais tempo aqui com a gente, você não está entendendo como é que é o governo aqui em Roma, você não está entendendo. Não pode ser que você está falando isso sabendo como é que nós somos perseguidos aqui. Você está falando que nós devemos obedecer um sujeito como esse? Que nós devemos obedecer às leis? Ele está falando assim, todos devem sujeitar-se às autoridades. Mas Paulo, não é possível. Vem conviver com a gente. Você não sabe o cara que está ali no poder. Você não sabe quem ele é. Você não conhece direito. Vem aqui ver. Não é possível que você está falando isso em relação a Nero, que está no poder. Mas Paulo fala, não, é isso mesmo, todos devem se sujeitar às autoridades governamentais. E isso serve para aquele tempo como serve para nós, hoje no século 21. Pois não há autoridade que não venha de Deus. Será que é isso mesmo que você está escrevendo, Paulo? Não tem exceção? Ele continua, as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Talvez os cristãos devem ter pensado assim, não, acho que Paulo está falando das autoridades religiosas, né? Você deve respeito aos sacerdotes, aos rabinos, aos padres, aos pastores. Não é possível que Paulo está falando de autoridades governamentais. É possível sim, e é exatamente sobre todo tipo de autoridade que Paulo está falando aqui. Tem um outro exemplo que deixa isso muito claro, que é o próprio Jesus. Não sei se vocês se lembram quando Jesus foi falar com Pilatos. Jesus se calou, não queria responder, e Pilatos falou assim, você não sabe que eu tenho autoridade, ele usou essa palavra, você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar ou para te mandar matar? Jesus falou assim para Pilatos, você só tem autoridade porque meu pai te deu autoridade. Quer dizer, você tem autoridade, mas quem deu foi meu pai. Portanto, eu vou continuar calado aqui em respeito a você, mas foi Deus que te deu autoridade, você está entendendo? Então, é isso que Paulo está falando, que a autoridade, seja lá de quem for, o mais cruel dos governadores, foi
estabelecida, instituída por Deus. E aí, o Paulo vai falar de um princípio que é fundamental. Ele segue no versículo 2 falando o seguinte: portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Ah, Paulo, não é possível isso aqui. Não é possível. Pô, o pastor lá é um cara que joga bola comigo. Pô, ele não é autoridade. O cara joga bola comigo, está ali e tal. Ou então o meu líder de ministério. Ou então o meu chefe. Pô, meu chefe não foi Deus que colocou ele ali. Pelo amor de Deus, você não conhece meu chefe. Não pode ter sido Deus que colocou ele ali. Mas Paulo está deixando claro que quem se rebela contra a autoridade instituída está se rebelando contra Deus, que a instituiu. Olha que grave que é esse assunto. Aí, talvez os mais jovens falem assim, não, será que Paulo está falando assim que meus pais, por exemplo, são autoridades na minha vida instituídas por Deus? Sim. Ah, mas você não conhece meu pai. Não interessa. Deus usa as autoridades que ele instituiu para trabalhar na sua vida, para lidar com você, ou com todos nós, ou com uma nação, às vezes. Mas sim, a resposta é, todas as autoridades são estabelecidas por Deus. E quando você se rebela contra Deus. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Bom, o grande princípio que Paulo está querendo nos ensinar aqui, é que Deus trabalha através das autoridades que ele constitui. Você gostando disso, você não gostando disso, você concordando ou não concordando. O que a Bíblia nos ensina é que Deus trabalha através das autoridades que ele constitui. E às vezes, quando você vai se tornando mais poderoso, mais rico, ou mandando em mais gente, cada vez fica mais difícil você entender isso. Porque cada vez você acha que você sabe o que você deve fazer, o que você não deve fazer, o que você vai obedecer, o que você não vai obedecer. Talvez as regras não se apliquem a você, se apliquem ao povinho, ou aquelas pessoas mais simples, mas não a você. Cada vez que você vai ficando mais poderoso, mais você tem dificuldade com isso. Mas Paulo está falando desse princípio, que Deus trabalha sim, através das autoridades, independente de você gostar disso ou não gostar, independente de quem sejam. Do nível de ética dessa autoridade, do nível de comprometimento, Paulo está falando isso, Deus trabalha. Então, quer dizer que obedecer é sim uma questão espiritual. Obedecer é uma questão espiritual. Sabe como fica fácil você entender essas duas coisas? Tanto essa questão espiritual, quanto da autoridade, da regra, da rebeldia. Se você se lembrar do primeiro registro de rebeldia que a gente tem na humanidade. O primeiro registro de rebeldia está lá em Gênesis. Se você começar a ler a Bíblia, você vai se deparar com isso. Deus instituiu lá, criou o Jardim do Éden, cheio de coisas, e instituiu uma única regra, uma. Hoje nós temos várias regras, né? Era uma única regra. Não comam do fruto dessa árvore. Só isso. Tem milhares de árvores que vocês podem comer. Só essa que eu não quero que vocês comam. Porque se comerem, vocês vão morrer. Aí o que aconteceu? Aí vem um mundo espiritual, um mundo invisível. E vem conversar com a mulher. E olha só a sutileza da frase do inimigo para Eva. Ele falou o seguinte: será que foi isso mesmo que Deus te disse? Não comerás de nenhum fruto das árvores do jardim? Não comerás de nenhum fruto das árvores do jardim? Não foi isso que Deus falou, olha só. Percebe a sutileza? Não foi isso que Deus falou, não comerás de nenhum fruto das árvores do jardim, não foi isso. Ele falou, você pode comer de todos, menos esse. Você vê como a coisa é sutil, e sempre foi sutil. E às vezes é para te pegar numa enrascadinha, uma distorçãozinha só da verdade, que você faz, e aí você entra por um caminho. E aí, o inimigo ainda fala assim para Eva, porque a Eva fala assim, não, Deus falou que se a gente não comer se a gente comer desse fruto, nós vamos morrer. Aí fala, que isso? As palavras do inimigo, certamente não morrerão. No dia que vocês comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão conhecedores do bem e do mal. Quer dizer, não é bem assim. Não é bem assim.
essa regra não é bem assim. Ele não falou nada de quem criou a regra. Percebe? O foco é na regra. Não é bem assim. Sabe o que vai acontecer? Se vocês comerem, não é que vocês vão morrer. Se vocês comerem, vocês vão ficar inteligentes, a cabeça vai abrir, vocês vão entender o mal e o bem. É isso que vai acontecer. Não é bem isso que ele quis dizer, que vocês vão... Percebe? É assim que esse mundo invisível, esse mundo espiritual, age com a gente. Querendo abrir uma brechinha ali, na verdade, para você entrar num caminho perigosíssimo. Jesus foi tentado também da mesma forma. Se lembram? Quando ele fez aquele jejum de 40 dias, no começo do ministério dele, foi para o deserto, e aí o diabo chegou e conversou com Jesus, e aí o diabo levou Jesus num lugar muito alto, onde dava para ver, tinha uma visão enorme da cidade, de tudo. O diabo falou assim, olha, tudo isso aqui pode ser seu, tudo isso aqui pode ser seu, se apenas, alguém lembra o que ele falou? Se apenas me adorar, só isso, você só precisa falar assim, ó, você é o cara, é só ajoelhar por 30 segundos e falar assim, ó, você é o cara, eu sou seu fã, porque isso que é adorar, sou seu fã, você é o cara, eu adoro, é só isso, pô, rapidinho, vai, 15 segundos, 5 segundos, é só isso, fez isso, tudo isso aqui é seu. Se Jesus tivesse cedido, a gente não estaria aqui agora, não teria essa conversa, a gente não estaria nem existindo, possivelmente mais, porque a corrupção já tinha tomado conta de tudo. Mas você percebe? A arma é só uma torcidinha, é só um desviozinho da verdade, 5 segundos, é uma coisinha rápida. É só você falar quem tem autoridade. Para quem você vai tá dando autoridade? Você vai abrir só um caminhozinho. Sabe aquele ditado? Onde passa um boi, passa uma boiada, né? Você abre só uma frestinha, aí passa uma boiada. É só isso, é sutil. É essa armadilha que nós corremos o risco. Mas Paulo continua falando o seguinte, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo de autoridade? Pratique o bem, e ela, a autoridade, o enaltecerá. Pois aquela pessoa que está em autoridade sobre você, pois aquela pessoa é serva de Deus para o seu bem. Paulo está falando que as pessoas que são colocadas sob autoridades sobre você, estão ali para o seu bem. Você pode não achar isso, você pode não concordar com isso, mas de alguma forma aquilo ali vai contribuir para o seu bem de alguma forma. É isso que a Bíblia fala para a gente. Então, assim, também tem um outro lado disso, né? Porque se a responsabilidade, se é Deus que instituiu aquela autoridade, então quem está em posição de autoridade deve satisfação para Deus. Então, se você é pai, se você é líder, se você é chefe, se é político, seja lá onde você for, você vai ter que se explicar com Deus. As pessoas vão te seguir, porque é isso que a Bíblia está falando, mas você vai se explicar com Deus. Então, a responsabilidade de quem está em autoridade é muito grande. Portanto, ele segue, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de punição, não por medo, por multa, por medo de ir para a cadeia, não só por isso, mas também por questão de consciência. Consciência, de você entender que foi estabelecido por Deus. É por isso que a gente segue as autoridades, mesmo que sejam questionáveis. Não é, a Bíblia não está falando, tem que ser um bom chefe, um bom político, um bom governador. A Bíblia não está falando isso. Está falando que o seu papel é seguir as leis das autoridades que Deus instituiu sobre você. Elas vão prestar conta com Deus, mas é importante você seguir. E aí no versículo 6 ele dá um exemplo dos impostos, e aí ele fecha no versículo 7 falando o seguinte, deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. A sua parte é dar a cada um o que lhe é devido. A minha parte é dar a cada um o que lhe é devido. Se é tributo, se é imposto, eu tenho que pagar meus impostos.
Se é respeito, eu tenho que respeitar. Se é honrar, eu preciso honrar. Cada um dê a cada um o que lhe é devido. E aí, o que a Bíblia está falando aqui claramente para nós? É que Deus, sim, age através das autoridades que Ele coloca sobre a nossa vida. Deus age. E isso reflete diretamente no nosso relacionamento com Deus. Porque a forma como você trata a autoridade que está sobre você, reflete diretamente no seu relacionamento com Deus. Porque foi Deus que instituiu aquela autoridade. Se você concorda ou se você não concorda com isso, não faz a menor diferença. Esse é o princípio da Bíblia, esse é o princípio da autoridade. Toda autoridade foi instituída por Deus. Mas aí, se você quer continuar criando as suas próprias regrinhas e exceções, vou te dar uma sugestão. Use esse livro para outra coisa. Quem sabe para apoiar o seu computador. Porque assim, se você olha para esse livro e você fala assim, eu gosto daquela parte que fala do amor, aquilo é bacana. Até amar o próximo, eu acho legal, mas aquela parte do dízimo lá eu não concordo. Eu acho que não é bem assim. Eu entendo de uma outra forma. Aí você está fazendo isso, está sendo rebelde. Eu concordo, eu acho bacana quando Paulo fala do nosso relacionamento com Deus, de Jesus Cristo, da graça. Puxa, isso é bacana. Mas honrar as autoridades, não, isso aí, essa parte eu não concordo. Percebe? Você está brincando com a autoridade. Você está brincando com isso. E aí que a gente corre riscos. Aí que você corre riscos. Eu falei no primeiro capítulo dessa série, a gente não precisa ter medo do mundo espiritual. Tinha gente assustada só com o vídeo de abertura da série. Você não precisa ter medo se você está dando autoridade para quem de devida, quem merece autoridade. Se você está dando autoridade para Deus na sua vida, você não tem que ter medo nenhum. A autoridade está com o seu Deus. Começa a ficar perigoso quando você dá autoridade para o inimigo. Às vezes, sem querer, às vezes quebrando essas regrinhas, às vezes desrespeitando a autoridade que Deus colocou sobre você. Sabe o que você faz com isso? Infelizmente, sabe o que a gente faz quando a gente faz isso? Nós tiramos a autoridade de Deus. Você tira a autoridade de Deus, e quando você tira de Deus, você dá a um outro, ao concorrente, ao inimigo. Aí sim começa a ficar perigoso. Aí a gente começa a correr riscos. Mas eu sei, você pode estar pensando, em relação ao que eu estou falando aqui, você pode estar pensando, não, mas isso não pode se aplicar a qualquer líder. Agora, nós estamos vivendo um momento na nossa cidade, onde a cidade está meio dividida, eu não sei a porcentagem, mas uma parte da cidade gostaria que o prefeito saísse de camburão da prefeitura. A outra parte da cidade queria que os inimigos do prefeito, que estão perseguindo o prefeito, saíssem de camburão. De alguma forma, tem que ser preso, alguém tem que ir para a cadeia, A gente está vivendo isso na nossa cidade, em autoridade. Só que, independente dele estar fazendo a coisa certa ou a coisa errada, nós devemos respeito e honra, porque foi Deus que colocou. Eu não estou aqui defendendo nem acusando. Pessoalmente, eu até gosto. Não tenho nada contra. Gosto. Mas não é esse o ponto. O ponto é Deus que instituiu qualquer autoridade. Seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente, seja aquele deputado. Mas aquele corrupto também? Também. Quer saber por que você pode ter certeza disso? Vamos lembrar de um episódio que está na Bíblia lá no Egito, quando o povo hebreu, o povo judeu, estava escravizado no Egito. Eles eram escravos no Egito. Imaginem as orações daquele povo, falando, Deus, você quer que a gente obedece esses governadores aqui do Egito? Eles são idólatras, eles não querem que a gente adore o nosso Deus, eles exploram a gente, eles nos escravizam, o Senhor quer que a gente obedeça, o Senhor vai ficar aí olhando e não vai fazer nada, Deus? Eu imagino Deus falando assim, gente, é isso mesmo, obedeçam. Faz a sua parte, que deixa que eu faça a minha. Deus, mas não é possível que você está usando esses homens para o nosso benefício? Calma, você acha que eu não estou fazendo nada? Eu só estou fazendo uma coisa, estou criando uma nação. Era isso que Deus estava fazendo naquele momento. Ele estava criando uma nação, que depois saiu do Egito e se formou a nação judaica. Em outro episódio, quando Jesus estava para ser crucificado, ou se ele já estava ali na cruz, imagina a oração dos cristãos, Deus, o Senhor quer que a gente obedeça a esses governadores?
corruptos, que mentiram, que botaram Jesus na cruz. É eles que o Senhor quer que a gente obedeça? Não é possível. O senhor vai ficar aí olhando, não vai fazer nada? Deus falou, gente, está todo mundo fazendo o que eu planejei. Vocês acham que eu não estou fazendo nada? Eu estou salvando a humanidade, é pouco. Deus usou cada autoridade daquela, usou Pilatos, para que Jesus fosse crucificado, para poder salvar a humanidade. Você percebe? Deus pode usar tudo, Deus usa toda a autoridade para o nosso benefício, mesmo que você não consiga perceber no momento. Mas é isso que a Bíblia nos está falando. Bom, então, para concluir esse assunto, eu espero que assim, que nenhum de nós, a partir de hoje, nenhum de nós acha que assim, você precisa seguir alguma regra ou alguma lei, desde que ela seja conveniente para você. Eu espero que a gente tenha aprendido essa lição aqui hoje, que não é isso, porque sim, a Bíblia está falando que Deus usa as autoridades para o nosso benefício, seja lá quais forem. O princípio é esse, a gente precisa obedecer às autoridades. Porque se você não respeita a autoridade, você está tirando a autoridade do próprio Deus, porque foi Deus que instituiu. Então, no final dessa série, o que eu acho que a gente mais aprende, é que assim, existe sim esse mundo espiritual tentando de alguma forma desviar você da verdade. E quando ele consegue alguma brechinha, às vezes é muito desastroso, às vezes é perigosíssimo. Então nós falamos aqui que às vezes esse mundo usa o próprio sofrimento para te desviar da verdade. Às vezes você está sofrendo uma dor, uma doença, alguma coisa assim, e você fala, puxa, por que Deus não age? Não vou mais confiar em Deus, você perde a sua fé, você esfria. Esse é um truque do mundo espiritual que nós revelamos aqui na segunda mensagem dessa série. O outro truque é você achar que pecado e deslize é a mesma coisa. Você comete os seus escorregõezinhos e você trata isso como deslize, ao invés de pecado. E quem desliza ou quem escorrega não precisa de um salvador. Precisa só de um pedido de desculpa. Esse é outro truque. Semana passada eu falei da sexualidade, que é um assunto onde o inimigo nada de braçada na cabeça das pessoas e desvia um monte de gente, confunde um monte de gente, principalmente nos dias de hoje. Sexo, segundo a Bíblia, é para o casamento. Tudo que for fora disso é pecado, sim, é errado, sim. E hoje esse princípio da autoridade, que toda autoridade é instituída por Deus, e quando você tira a autoridade instituída por Deus, você tira na sua vida a autoridade de Deus sobre você, e abre uma brecha para o inimigo. Então eu acho, ou eu creio, que muitos de nós, em algumas vezes, fazemos isso, quem sabe na ignorância, quem sabe sem saber que as consequências são tão graves assim. Talvez essa mensagem de hoje tenha nos revelado o que nós temos feito, julgando as regras e escolhendo as que a gente quer obedecer, porque a gente não sabia que quando você desrespeita uma regra, você está desrespeitando quem criou a regra e, portanto, está desrespeitando o próprio Deus. Talvez você tenha feito isso algumas vezes na sua vida e não sabia. E talvez, por isso, você esteja hoje colhendo consequências disso. Talvez você esteja colhendo consequências na sua casa, na sua família, no seu relacionamento, no seu casamento. E por isso, eu decidi que a gente ia encerrar essa série hoje com uma oração coletiva. E eu quero convidar todos, sentados mesmo, a participar dessa oração em voz alta, ou se você não quiser participar, não precisa participar, mas uma oração reconhecendo que às vezes nós interpretamos as regras do nosso jeito e por isso demos espaço para que esse mundo invisível atuasse na nossa vida, na nossa família, na nossa saúde, nas nossas finanças. Algumas vezes, quem sabe, você tenha feito isso. Eu, com certeza, no meu passado eu fiz isso algumas vezes, várias vezes. Então, quem sabe você
esteja hoje vivendo as consequências de ter feito isso no passado também. Quem sabe hoje você está sendo tentado em algumas áreas a fazer isso, a tirar a autoridade de alguém que Deus colocou sobre você, ou seja, tirar a autoridade de Deus sobre a sua vida, abrindo espaço para que uma outra autoridade tome conta da sua vida. Então, eu escrevi uma oração aqui para a gente fazer juntos, e não quero expor ninguém, até peço a Luísa para diminuir um pouco a luz de todo mundo, mas eu queria que quem quiser fazer essa oração, sentados mesmo, fizesse a oração junto comigo, que é reconhecendo que talvez às vezes nós fizemos isso por ignorância, sem saber, mas que nós queremos colocar a autoridade onde ela deve ser colocada hoje, em nome de Jesus. Então, quem puder, repita comigo. Deus, eu tenho me iludido nesse assunto. Sem perceber, eu tenho dado autoridade ao inimigo sobre a minha vida. Eu cedi a tentações sem avaliar o risco que ocorria. Me perdoa, Deus. Eu entendo agora que quando desobedeci a uma autoridade instituída por Ti, eu tirei a Tua autoridade sobre mim e a entreguei a outra. Mas eu estou arrependido, Senhor. Me perdoa, Senhor. Por isso eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor tem toda a autoridade sobre a minha vida. O Senhor tem toda a autoridade sobre a minha família. Que o Senhor tem toda a autoridade sobre a minha casa. E eu declaro em nome de Jesus que o inimigo não tem nada em mim. Que eu pertenço a Ti. Por isso eu quero Te seguir. Quero seguir os Teus caminhos, Senhor. Buscar a Tua vontade por toda a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, ouve a oração dos meus irmãos, a minha própria oração. Nós declaramos, Deus, que as portas da nossa vida, do nosso coração, das nossas casas estão fechadas para o inimigo em nome de Jesus. Nós declaramos que o Senhor é a autoridade máxima nessa igreja, na minha vida, nas nossas vidas, Senhor Deus, nas nossas casas, em nome de Jesus. E eu te peço, Deus, que o Senhor nos lembre disso pelo resto da vida, Pai. Para que nós não abramos brecha, Senhor Deus, para o inimigo nas nossas vidas. Para que nós aprendamos, Senhor Deus, a Te obedecer, Senhor Deus, a buscar o Teu caminho para as nossas vidas, Pai. A deixar a nossa vaidade de lado, Senhor Deus, nosso orgulho, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Para que nós possamos experimentar, Senhor Deus, a bênção de ter o Senhor como Pai, como um Deus presente nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nos livrando, Senhor Deus, das tentações, nos livrando do mal, Paizinho. Eu creio nisso, Senhor Deus, e eu declaro isso sobre a vida de cada um dos meus irmãos que está ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Amém.
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. Amém. Uma ótima semana a todos. Muito obrigado por terem vindo nessa série. Semana que vem temos a série nova. Ainda temos um cafezinho ali para vocês. Preencha suas fichinhas, nós queremos conhecer vocês também. E quem sabe ser mais bênção na vida de vocês ainda. Boa noite.